Boa noite, meus amores. Todo mundo bem? Espero que sim, se cuidando naquele rolê todo, não é? Precisamos nos cuidar, né? Então, o bicho tá pegando, real oficial. E, inclusive, está chegando, daqui a pouco já é prova do Enem, não é? Sim, senhoritas, senhoritos e senhorites. Muito bem, então vamos nos preparar. Fiz um planejamento, nós temos 3 semanas de atividades aí do cursinho, não é? Antes da prova do Enem. Sempre na semana anterior à prova, tipo, a primeira prova é de português, né? Linguagem, sei que lá. Ciências humanas e suas tecnologias. Então, muito provavelmente, nessa semana a gente vai ter mais de uma aula de geografia. E depois, na outra semana, que é prova de matemática, né? Ciências de, como é que chama? Esqueci o nome. Biológicas, física, química, aquele trem todo. Vocês vão ter mais aulas dessas disciplinas para revisão especial para a prova que vai vir, né? Então, massa. Então, me planejei de uma forma e quero mostrar esse planejamento para vocês, que é o seguinte. Agora não tem muito que ficar dando aula expositiva, aquele trem exaustivo, né? A gente já viu aí a matéria ao longo do ano passado todo, né? Então, essa aula de agora e a próxima que eu vou preparar para vocês vai ser uma aula de revisão. Revisão não há que se ficar explicando demais as coisas, não é? Vou passar por alguns temas e aí eu fiz uma seleção dos temas mais cobrados na prova do Enem. Já vou mostrar para vocês. Deixa eu mudar a tela aqui. Isso aí, deixa eu colocar grandão para vocês verem melhor. Não é? Então, tem as matérias, os temas que são mais cobrados na prova do Enem em geografia. E aí eu dividi essas matérias entre geografia humana e geografia física, tá? Então, hoje a gente vai ver essa matéria de geografia humana. A parte de cartografia é mais difícil fazer revisão dessa matéria sem ser por meio de exercícios, né? Porque aí eu teria de explicar muita coisa e não é essa a intenção. Tem uma aula aí de geografia, de cartografia, que já está pronta. Vocês querendo, é só me demandar que eu mando de novo para vocês o link da aula, para vocês assistirem a aula na íntegra. Tendo dúvidas, é só me falar. Então, no momento de exercício, a gente vai retomar a cartografia. Ok? Então, hoje a gente vai ver essa matéria aqui, problemas urbanos, urbanização, agroindústria, agronegócio, questões relativas ao meio rural, inovações tecnológicas no campo, as fontes alternativas de energia, população economicamente ativa, nova ordem mundial e globalização. São coisas que a gente já viu em várias aulas, né? Então é só repassar alguns conceitos que são mais importantes de vocês se lembrarem para a prova, ok? E na semana que vem nós vamos ver esse conteúdo de geografia física. Quando for a aula, eu retomo com vocês quais são os conceitos que vão ser trabalhados aí. Opa, não estava aparecendo não, aí você vê? Vamos lá, esses conceitos aí da geografia física, tá bom, moçada? Então, isso para a próxima aula que a gente vai ter de revisão. E aí, depois eu vejo isso com vocês, assim, retomo isso no dia da nossa aula. E a gente vai ter uma última aula que vai ser justamente de exercícios apenas. Sei que vocês não gostam tanto de exercícios, né? Geralmente, quando eu dou exercício, tem poucos acessos à minha aula. Mas, nesse momento, moçada, o rolê é o quê? Fazer exercício. Ah, mas eu não estudei a matéria toda. Faz o exercício. Por quê? Fazendo exercício, talvez vocês tenham dúvidas, talvez vocês precisem de mais explicação de algum conteúdo. E aí, vocês me acionam. Simples assim. Manda mensagem para mim, que seja no WhatsApp, tipo o meu WhatsApp pessoal ou no grupo. Professora, seguinte, essa questão aqui não consegui resolver, ou consegui resolver, mas não entendi a resposta certa, né? Ah, você poderia repassar esse conceito aqui para mim, por favor? Sim, eu faço isso muito tranquilamente e com muito carinho para vocês. Não só eu, como os outros professores e professoras do cursinho também, tá? Essa é a nossa proposta para essa finaleira aí
de trabalho junto com vocês. Então, mais do que a gente oferecer material para vocês estudarem, o importante é vocês demandarem da gente aquilo que vocês precisam de verdade. Então, fiquem muito à vontade de fazer isso. E a importância do exercício, que eu já falei em outras aulas para vocês, é a seguinte: vocês estão lá fazendo o exercício que é do Enem. Então, tem toda uma linguagem que é própria dessas questões do Enem para vocês resolverem. Quanto mais vocês fizerem isso, principalmente nesse momento, ainda temos tempo. Temos aí o quê? 15 mais 7 dá quanto? Sei lá, 21, 17, 21 dias. Temos 21 dias para fazer exercícios, para poder revisar a matéria. Então, ainda há tempo de vocês trabalharem isso aí, né? Caso vocês tenham tempo aí no dia a dia de vocês se organizam para isso. Mas contem com a gente. Beleza, sem mais delongas, vamos à nossa revisão. Reafirmando que é passar por conceitos que são importantes. Então, assim, a princípio essa aula vai ser breve, mas vai ser uma aula bem carregada de conceitos, né? Tendo dúvidas, vocês me chamem, tá bom? Vou me colocar pequenininha aqui. Vocês viram que eu tô num lugar diferente? Tô num lugar diferente, olha só pra você ver. Tô bem mais iluminada, inclusive, né? Sim, mas então vamos lá. Vamos começar com problemas ambientais urbanos. Vamos lá. O que a gente precisa lembrar desses problemas ambientais urbanos? São problemas naturais, problemas não, são eventos naturais, eventos de Gaia que já acontecem, mas que eles são intensificados pelo ser humano ou causados pelo ser humano especificamente por conta do meio urbano. Como assim? A urbanização intensiva, a modificação do espaço geográfico de uma forma bastante intensa, isso vai causar problemas, vai causar certos tipos de impacto na vida do próprio ser humano, né? Por exemplo, a inversão térmica. A inversão térmica, ela geralmente já acontece mais ou menos, né, em épocas mais frias, né? No entanto, é aqui, ó, deixa eu apontar aqui para vocês acompanharem a leitura do mapa mental. Quando há uma quantidade demasiada, né, de poluentes, de gases poluentes na atmosfera terrestre, essa inversão térmica ela fica intensificada. Então, em vez de a gente ter um ar quentinho próximo da área urbana, seguida de uma camada de ar frio e um ar mais frio ainda, né, à medida que a gente sobe em direção à estratosfera, então eu estou indo da nossa área de convivência, né, dessa atmosfera que fica mais próxima da gente, para as camadas mais altas da atmosfera. Então, a tendência é você ter ar quente mais próximo do solo, isso normal na vida, e o ar vai esfriando à medida que a gente sobe. Claro que tem algumas camadas da atmosfera, a gente viu isso na aula de climatologia, que tem faixas mais quentes, por exemplo, perto da camada de ozônio. Normal, não é? Mas nessa área, né, da estratosfera que está mais próxima do ambiente urbano, o normal é termos ar quente mais próximo do solo, um ar mais frio e um ar cada vez mais frio à medida que a gente sobe, certo? Com a inversão térmica, fica aprisionado um ar frio aqui mais próximo da área urbana, seguida de uma área de ar quente na atmosfera e o ar frio em seguida. Vejam, é diferente essa característica aqui da atmosfera terrestre. E isso é devido a uma dificuldade da circulação do ar frio por conta do acúmulo de poluentes nas áreas urbanas, sobretudo. Certo? Impactos nos recursos hídricos, poluição da água, né? Despejar dejetos de esgoto, lixo urbano nos cursos hídricos que a gente tem, sobretudo os cursos hídricos urbanos, não é? Isso causa muitos problemas. Quais, por exemplo? Enchentes. Um rio cheio de lixo, não é? Ele não tem para onde escoar aquela água, aquele trem fica aquele bololô todo
e enchente. Se a gente tem, né, muitos dejetos sendo jogados no curso d'água, por exemplo, né, e aí a gente vai chamar esses dejetos também, que eles vêm junto com sedimentos, né, esses sedimentos eles vão se acumular no fundo do rio, eles vão fazer com que a água, que era só para ter a água ali, né, naquele curso d'água, tenha, além da água, um volume considerável de sedimentos no seu fundo. Com isso, o volume total do curso d'água ele aumenta. Então, a área que antes a gente tinha para o curso d'água, ela passa a ser o quê? Menor do que o necessário para aquele curso d'água. Então, as enchentes, os transbordamentos, né, de água aí, elas ficam mais frequentes. E somado a isso, se aquela água está suja, a gente pode acabar acarretando vários problemas de saúde para a população urbana. Por quê? Porque aquela água transborda, entra nas casas, as pessoas entram em contato com essa água suja e podem ter vários tipos de doença decorrentes disso, né? Aqui, lembrar que falta fiscalização de órgãos públicos, falta denúncia também, falta conscientização da população, que também é responsável por jogar lixo, né, nessas áreas, falta informação sobre as consequências desse mau uso dos recursos hídricos. Então, falta sensibilização de uma população também, né? Para além da responsabilidade dos órgãos públicos, falta uma consciência particular, né, da sociedade para o bom uso dos recursos hídricos. Outro problema ambiental, tipicamente urbano, as ilhas de calor. Vejam, lembrem-se sempre desse gráfico aqui bonitinho. Tá dando para ver direitinho? Tá dando para ver sim. Olha, onde é área urbana extremamente antropizada, olha onde que está a curva da temperatura. Bastante alta. Onde tem mais árvores, né? Uma área mais arborizada, o campo, por exemplo, a zona rural, essa temperatura é mais amena. Por quê? Quanto mais antropizado o ambiente, mais elevada a temperatura, né? Maior a retenção desse calor do sol, quando vem a radiação e ela bate no solo, volta em forma de calor e aí fica aquele calorzão, né? Nessas áreas onde tem maior urbanização, certo? Aqui, nessas áreas em que a temperatura é mais amena, ela é por conta das próprias árvores, dos cursos d'água, né, que vão absorver esse calor, né, que vão usar aí até para sua própria sobrevivência e vão acabar devolvendo para a gente um ar mais fresco, né? Isso. Então, o centro com temperaturas mais elevadas do que a periferia, e aí a causa disso é a poluição, o desmatamento, asfaltamento, impermeabilização do solo. Não tem coisa pior, né, do que a impermeabilização do solo excessiva. Se a gente tem terra, se a gente tem grama, essa terra, essa grama, elas absorvem também calor do sol, né? Do contrário, com o asfalto excessivo, ele refletindo, isso volta na forma de muito calor, sobretudo para aquela área ali antropizada, certo? Efeito estufa, que vocês já conhecem, ele é um processo natural. Se não houvesse efeito estufa, o quê? Ia virar todo mundo picolézinho. Por quê? Porque o calor do sol não ia ficar na terra. Não é isso que nós vimos em aula? Sim, Salabim, vimos isso. Se não há camada de ozônio, se não há esse efeito, como uma estufinha de planta mesmo, né? O calor vem, a radiação do sol passa por essa camada de ozônio, ela bate no solo da terra, de Gaia, não é? Volta. Quando volta, esse calor, ele fica aprisionado. Se ele não fica aprisionado, ele volta para o espaço. Se ele volta para o espaço, ele não aquece a Terra, não é? Entretanto, o efeito estufa, ele é agravado por conta de gases poluentes, não é? Daí que a gente fala, né, da elevação da temperatura global da Terra, né? E aí, algo que está em pauta muito, que a gente precisa saber e falar, né, sobre isso. Ok? Chuvas ácidas. As chuvas ácidas, é pelo aumento da acidez, ou pH, da chuva. Por conta de quê? De emissão
de poluentes, né? Principalmente dióxido de carbono e ácido sulfúrico, ok? Então, a chuva, o pH da água da chuva, ele fica alterado e ele provoca, né, essa chuva mais ácida, que tem consequências muito graves, tanto para seres humanos quanto para o ambiente de uma maneira geral, né? Vocês devem ter visto, isso é muito comum ter em livros didáticos, né? Algumas fotos com monumentos, né, que são meio que corroídos. Por quê? Chuva, né? Somente pela chuva. Em áreas que estão extremamente poluídas, assim. Joia? Muito bem. Passamos, então, para o próximo assunto, que está correlacionado com esse, que são os problemas urbanos, né? Falamos dos impactos, né, desses problemas ambientais que são decorrentes do ambiente urbano, então vamos falar de outros problemas urbanos que estão mais relacionados aí com a parte social, tá? Vamos passar direto por aqui, tá? Não precisamos falar mais disso que já falamos. Mas qual que é um problema decorrente do ambiente urbano, né, no aspecto social, de vida em sociedade? A segregação espacial. O que é isso? Quer dizer que o espaço geográfico, ele, né, não por si só, junto com a sociedade, mas ele acaba sendo um fator de segregação. Oxe, minha dicção hoje está maravilhosa. De segregação entre classes sociais. Óbvio, a gente sabe disso. Onde que está morando o pobre em Belo Horizonte? Onde que moram os ricos de Belo Horizonte? Não é? Então, o ambiente urbano, muitas vezes, ele vai ele vai refletir, né, essa distinção social entre as pessoas, né? Por exemplo, os condomínios fechados, onde que eles estão hoje, né? Pensando em contexto de Belo Horizonte, eles estão ali por Nova Lima, não é? Quem consegue morar num condomínio fechado? Quem tem dinheiro, não só para comprar lote, moçada, mas para construir, porque vocês já viram, né, as casas que são construídas ali. Outra coisa, vamos pensar desde a época de planejamento da cidade de Belo Horizonte, né? Já se pensou que a área ali dos funcionários, né, a área ali, né, Lourdes, ali próximo da Savassi, já seria uma área elitizada. Quem que vai morar ali? Ah, são os servidores públicos. Ah, são as pessoas que estão mais ligadas aí à engenharia da cidade, né, na época de construção. Ah, lá na Pampulha vamos fazer as casas de veraneio. Vamos ter uma área que vai ser extremamente arborizada, vai ter a Lagoa da Pampulha, não é? Bonita, para quê? Para dar uma qualidade de vida para os ricos, não é? Sim. Se pensa onde que pobre vai morar, não necessariamente. Às vezes vai jogando eles ali para periferia, certo? Sim. Venda Nova, né? Que é um local que, né, tem uma ocupação já antiga, mas que aí, tipo, à medida que o espaço urbano, né, o centro, ele vai ficando inchado de pessoas e aquele preço ali da terra vai ficando cada vez mais caro, né? Por conta de uma infraestrutura melhor, acesso a equipamentos públicos urbanos muito mais, né, pomposos, assim, aquilo ali vai ficando caro de morar. Então as pessoas vão indo para a periferia, entendem? Com o salário que eu tenho, eu vivo muito apertada, né? Não sobra nem um dinheirinho para morar no centro. Mas se eu morasse na periferia, o aluguel seria mais barato, o transporte fica mais caro porque você precisa se deslocar, né? De certa forma. Mas o acesso à comida, os pequenos mercados são mais baratos na periferia, né? O que a gente compra nesses mercados, na periferia, é muito mais barato do que a gente compra no centro. Vai querer comprar uma brusinha lá na Savassi. Quanto é que vai custar? Agora, se eu compro lá perto da Dandara, naquela avenidona, que eu esqueço o nome sempre, esqueci o nome, Nova Pampulha, ali o bairro, né? Muito mais barato, comprar R$10 uma blusinha. Lá na Savassi vai custar quanto a mesma blusinha? 30, 40, 50 reais. Entendem? Então é isso. O espaço, ele segrega de certa forma, né? Claro que não sozinho. O espaço não tem vida sozinho. Ele é animado por essas pessoas, por essa sociedade, por esses fluxos, por esses fluxos mesmo, né? Lembrando de Milton Santos, que animam esse ambiente,
certo? São as pessoas em sociedade que vão modificando, que vão construindo e que vão fazendo com que esse espaço seja um espaço de segregação social, certo? Lixo, já falamos a respeito disso, não é? A quantidade de lixo nos ambientes urbanos acaba proliferando doenças, ratos, baratas, não é? Esses lixões aqui também, né? É preciso se pensar se eles são feitos de forma adequada, né? Dentro das normas sanitárias adequadas e, principalmente, de preservação da água que está no nível freático, de preservação do solo, né? Enfim, as palavras de ordem agora são o quê? Reciclagem, compostagem, incineração, né? Aterros sanitários controlados e bem feitos, né? E, de certa forma, o lixo, ele causa degradação da condição humana. Por que isso? Porque tem áreas que vão estar mais sujas do que outras, né? Tem áreas da cidade, tem locais na cidade que, por conta da falta de consciência das pessoas, né? O acúmulo de lixo em demasiado nessas áreas vai acabar fazendo com que essas pessoas estejam mais suscetíveis a doenças do que outras, entendem? Então é tudo uma coisa junto com a outra, né? Já dá para ligar aí a segregação espacial com a questão do lixo, né? No centro tem coleta de lixo todos os dias. E em bairro? 3 vezes por semana? 2 vezes por semana? Tem coleta de lixo no sábado, no domingo? Tem coleta seletiva do lixo? Entendem? Então, o espaço, de novo, sendo o lugar onde essas relações desiguais se reproduzem. E isso vai ter consequências que são igualmente desiguais para essas parcelas da população, certo? Outra consequência de problemas urbanos, né? De um núcleo urbano inchado, né? Dessa segregação espacial é o quê? A favelização. Quer dizer, localização de bairros de baixa renda e de comunidades bastante carentes, onde, gente? Em ocupações irregulares. Onde rico não mora, quem que mora? É pobre mesmo. Rico vai fazer uma mansão no barranco? Não vai fazer, mas pobre vai. Pelas ocupações, é o lugar que tem ali para morar. Às vezes, né, e muitas vezes, muitas favelas elas surgem de ocupações. Isso está errado? De jeito nenhum, serve demais, tem que ocupar mesmo, para ter o seu direito de moradia garantido. No entanto, a infraestrutura para esses lugares demora muito para chegar. Por quê? Porque os órgãos públicos, né, as políticas públicas não chegam para essa gente. Não chega. A última a se pensar, ocupou lá, né? Se fosse um bairro planejado, seria diferente. Mais ou menos, né? Então, essas ocupações, elas tendem a acontecer em espaços em que, tipo, a ocupação urbana normal, né, natural da cidade não aconteceria. Então, são áreas mais suscetíveis, né? São áreas com maior declividade de terreno, são áreas que estão mais propensas, por isso, a uma erosão acentuada desse terreno e logo, né, tipo, vários problemas no sentido de perda de casas, né? No sentido da erosão mesmo, né? E em época de chuva, por exemplo, se perderem muitas casas, muitas vidas por conta disso, certo? Muito bem, seguimos. Já falamos de ilha de calor e de inversão térmica, vamos pular, beleza? Outro conceito importante, esse aqui a gente já trabalhou para danar, vou deixar grandão para não ter problema de vocês lerem. O que é a urbanização, gente? Importante a gente lembrar disso. Muito importante, porque urbanização é esse processo que vai envolver o crescimento da população urbana e extensão territorial da cidade. Geralmente a gente faz uma distinção de nomenclatura. O quê? Município. Município é o quê? Município é essa divisão territorial de um lugar, que é o município, né? Essa unidade município, estado, país. Ok, então o município é essa divisão política. Só que dentro do município a gente tem a cidade. A cidade é exatamente o que a gente chama de área urbana desse município, certo? Quando essa área urbana ela fica inchada com muita gente, né? Uma população muito grande, é
que a gente tem esse fenômeno da urbanização. Então, a gente vai dizer também que esses espaços rurais, né, que antes existiam nesse município, eles vão perdendo lugar dentro dessa característica do que é ser espaço rural, e ele vai se transformar num espaço urbano. Mas esse é um movimento, agora eu esqueci, do centro para a periferia. Tem um nome centrípeto. É centrípeto ou centrífugo? Não sei. Então esquece essa palavra. Ele vai do centro para a periferia, né? Começa a ter mais demanda de gente na área urbana, as pessoas vão mudando, né? Muda um pouco o espaço rural. O espaço rural ele fica mecanizado, a gente precisa de menos pessoas ali trabalhando, tal, não sei o que, as pessoas vão vindo para o espaço urbano. O espaço urbano ele vai crescendo. Se ele não consegue crescer mais verticalmente, como é o caso de Belo Horizonte, ele cresce para a periferia. E essa periferia geralmente é a área rural do município, ou a área que a gente fala hoje, rururbana. Por exemplo, Dandara. Dandara está numa área rururbana de Belo Horizonte. Quer dizer o quê? Que ela tem a sua urbanização, né? A gente tem mais pessoas ali vivendo em ambiente urbano do que em ambiente rural, mas ainda tem algumas características ali que a gente pode mencionar como sendo de um espaço rural, não plenamente 100% rural, mas um pouco ali, né? Alguns cultivos, né? Algumas áreas de cultivo de alimentos, né? Criação de alguns animaizinhos, né? Vaquinha, enfim, certo? Então, pronto. Então, o processo de urbanização, ele aconteceu primeiro, né? E mais intensamente no período industrial. E foi por duas grandes causas. Os fatores atrativos, que é a industrialização, começa a se industrializar, né? Então, precisa de mais mão de obra dedicada à indústria. Então, aí as pessoas saem de onde estão para se aglomerar, mas não no sentido da aglomeração urbana, né? Da favela, por exemplo, mas para estarem ali mais concentrados em uma determinada região da cidade ou em uma cidade especificamente. Certo? E os fatores repulsivos é a expulsão da população do campo para os centros urbanos por conta da modernização do meio rural, que eu acabei de dizer, né? O meio rural se moderniza, você precisa de menos gente trabalhando, a maquininha faz o que 10 trabalhadores fariam, né? De forma braçal ali. Então, essas pessoas perdem emprego, perdem a sua utilidade ali na área rural, vão procurar um emprego, e principalmente o quê? Subemprego na área urbana, certo? Então, muito bem. A urbanização nos países desenvolvidos aconteceu de uma forma lenta e gradativa, né? Foi a partir da Revolução Industrial, né? E aí as coisas foram se modernizando aos poucos. O que acontece nos países subdesenvolvidos, né? Os países subdesenvolvidos são os países, entre aspas, jovens, né? Dentro da história aí, né? Da história que se conta, né? Tipo, são países que, né? Aconteceu a Revolução Industrial lá na Inglaterra, né? Há muito tempo atrás. Os países subdesenvolvidos, né? A partir da ocidentalização do mundo, né? Por exemplo, a partir da invasão dos portugueses no Brasil, foi a partir desse contato com o mundo ocidental que se começa, né, a saber a respeito da possibilidade de indústrias e tudo mais. Então, a industrialização nos países subdesenvolvidos, né, e aí eu estou falando, né, de uma forma bem geral, por exemplo, a América do Sul, né, África, né, países pobres que estão dentro desses dois continentes, né? E aí isso acontece de uma forma muito rápida, por quê? Porque se tem notícia, porque começa com o rolê da globalização também, empresas internacionais, né, estrangeiras vindo para o nosso território, então não há um planejamento. Então, por isso, né, acontece um susto, né? Opa, de repente tem indústria, tem gente precisando morar ali perto da indústria para poder trabalhar, precisa de não sei quantos mil trabalhadores e aquela coisa toda, então vai mais no vucu-vucu. Isso faz com que o planejamento urbano, né, para essa urbanização, ele quase que não ocorra dentro desses países subdesenvolvidos, né, dentre os quais a gente inclui, sim, o Brasil,
certo? Então, isso acarreta grandes e graves problemas estruturais nas cidades, certo? Então, muito bem. Lembrando que o êxodo rural é a migração da população do campo para a cidade, né? E isso aqui não. Deixa eu ver se eu tô tampando, inclusive. Pode esquecer essa parte aí de vermelhinho que não tem nada disso, não. Ok? Muito bem. Passamos pelo tema da urbanização. E aí eu queria comentar com vocês, isso é muito importante. Eu vou colocar bem grandão aqui os conceitos. Eu acho que eu vou até me tirar da tela para que vocês possam acompanhar. Acompanhem com o meu mouse do que eu tô falando, para vocês lembrarem desses conceitos. Qualquer coisa, dá pause no vídeo, porque eu fico falando demais na cabeça de vocês, né? Dá pause no vídeo, lê o conceito, tá? Esse conceito é importante. Eventualmente, nas provas do Enem, nas questões, eles vão se referir, por exemplo, a uma megacidade, sem conceituá-la. Ah, porque a megacidade tal, não sei o que, papapá. Vocês precisam saber o que é uma megacidade, para vocês conseguirem entender o contexto da questão, tá bom? Então, eu vou me tirar aqui da tela, um momento, tá bom? E aí, a gente vai fazer a leitura desse mapa, né? Relembrando esses conceitos importantes para a gente. Vamos lá. O que é uma megacidade, gente? É qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Por exemplo, São Paulo, né? Capital econômica do Brasil, aí, é uma megacidade. Região metropolitana, ela é formada quando tem uma conurbação entre uma metrópole e cidades menores que estão no entorno dessa metrópole. Por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte. E o que é uma conurbação? É essa junção física e horizontal de duas ou mais cidades. Então, aqui tem a cidade A de rosa ou vermelho, sei lá, e a cidade B de azul. Na parte onde elas fazem limite territorial, né, político, dessas duas áreas de município, tem uma área aqui que é conurbada. Como assim? Quando uma se mistura com a outra no sentido dos fluxos, né? Fluxos de pessoas, fluxos de informação, fluxos de capital, fluxos intensos de trocas entre esses dois municípios, que essa área quase que não se sabe se é município A ou município B. Exemplo, Contagem. Tem uma área de Contagem, né? Especialmente a cidade industrial, por exemplo, que ali não há uma delimitação tão precisa, né, a respeito de municípios. Óbvio que a divisão territorial ela é precisa, né? A gente sabe o que está dentro de um território e de outro. Mas ali na cidade industrial, finge que é essa área aqui, ó. Contagem, Belo Horizonte, aqui é a cidade industrial. Ali tem pessoas, né, trabalhadores, por exemplo, tanto de Contagem quanto de Belo Horizonte, né? Tem investimento de capital, tanto de Contagem quanto de Belo Horizonte, né? Então, tem isso tudo acontecendo nessa área conurbada. Por isso que a gente fala em região metropolitana de Belo Horizonte, né? Ali, todas essas cidades, elas acabam tendo políticas públicas comuns. Por quê? Porque moradores de Santa Luzia vão para Belo Horizonte. Estudantes de Santa Luzia vão para Belo Horizonte para estudar, né? Então tem toda uma dinâmica, né, urbana que é coerente com toda essa área, não só da metrópole Belo Horizonte, mas todas as outras cidades que estão na região metropolitana, que são interessantes não só para a metrópole, mas para as cidades, certo? E o que é megalópole? Megalópole é a junção física, conurbação de duas ou mais metrópoles, certo? Então, quando, né, eu tenho uma metrópole, né, vamos supor, é um exemplo hipotético, né, mas não né, temos aí, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, né, tem a capital, São Paulo, tem a capital, Rio de Janeiro, certo? Aquela área ali toda, né? Existe uma junção física por conta de todos esses fluxos que eu já falei para vocês, né? De toda essa área. Isso faz com que
toda essa região que compreende essas duas metrópoles, suas regiões metropolitanas e adjacências, como uma megalópole, certo? A metrópole é essa cidade que se destaca, que tem um processo de metropolização, né, por conta de renda. É uma cidade relevante do ponto de vista econômico e populacional para um contexto nacional, assim. Belo Horizonte é metrópole, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, né? Que mais? Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis, enfim, certo? Aqui no Brasil, essas metrópoles, elas se confundem, não, elas são iguais, muitas vezes, às próprias capitais dos estados, certo? Ok, vamos lá. Crescimento urbano nos países ricos é lento e mais planejado, né? E nos países pobres, ele é rápido e desorganizado, né? Não existe um planejamento urbano, de fato, para acontecer dentro das grandes cidades. A urbanização, ela acontece quando o crescimento da população urbana é maior do que o crescimento da população das áreas rurais. Ou, se não, quando há um crescimento de população urbana tão grande e não há crescimento da população rural, então a gente tem um ambiente urbanizado, certo? O crescimento urbano, quando a gente fala de urbanização, eu estou falando dessa proporção de população dentro da área urbana em detrimento da população da área rural, certo? Beleza, mas quando a gente fala de crescimento urbano, a gente está falando de crescimento da cidade, né? Estou falando que a infraestrutura urbana dessa cidade, ela está aumentando, né? Então, questão de asfaltamento, as construções, saneamento básico, a verticalização do centro dessa cidade, entendem? Então, falar de urbanização é diferente de falar de crescimento urbano. Belo Horizonte está experimentando um crescimento urbano, quer dizer que o seu centro está sendo munido de infraestrutura urbana boa para aquela população. Belo Horizonte se urbanizou, quer dizer o quê? Que a população urbana de Belo Horizonte é maior que a população rural de Belo Horizonte, expressivamente maior do que a sua população rural, certo? Muito bem, um país urbano é aquele em que mais de 50% da população está nas cidades, nas áreas urbanizadas, certo? O Brasil é um país urbano? Sim, mas ele é urbano igualmente em todas as áreas do país? Não. O país, né, assim como eu falei da segregação espacial, socioespacial, o Brasil também experimenta isso diante do seu grande território. Então, a urbanização está concentrada na região centro-sul. Região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste são pouco urbanizadas. Mas, quando a gente toma isso, né, dentro de uma estatística, de um levantamento em nível de país, o Brasil pode ser considerado um país urbanizado. Mas, claro que existem alguns vazios populacionais em vários estados, em várias regiões do país, certo? O principal marco da urbanização é a Revolução Industrial, né, em que estimulou-se aí o êxodo rural e a concentração de empregos nas áreas urbanas e industriais. Ok? Muito bem. E aqui o conceito, gente, do que é uma cidade, em detrimento do que é um município. Município é divisão político-administrativa, certo? Sim. Cidade está relacionada com essa sede administrativa, prefeitura, né? Mas que tem a sua... tem como característica, né, essa parte mais urbana, né? Uma população mais urbana naquela área ali, que é a área da cidade, certo? Muito bem. Sigamos adiante. E agora a gente vai retomar, né, algumas características aí do processo de urbanização no Brasil. Eu acho que vocês devem lembrar, inclusive, desse mapa mental, né? Essas primeiras referências que eles fazem aqui não vale muito, não. Mas a gente vai ter como um início efetivo da urbanização no Brasil no século XIX, principalmente ligada ao café, sobretudo no estado de São Paulo.
né? Então, com o investimento desse lucro da atividade, né, econômica cafeeira, é que se começa a desenvolver as cidades. Agora eu já posso voltar, né? Deixa eu me colocar aqui, que senão vocês vão ficar com saudade de mim, né? Com certeza. Então tá. E a intensificação desse processo de urbanização no Brasil, ela ocorre a partir do século XX, com a industrialização, sobretudo iniciada nas capitais, certo? Muito bem. E as causas do deslocamento campo-cidade, ou seja, do êxodo rural, é a concentração fundiária, a mecanização do campo e a industrialização como fatores atrativos dessa população do campo para a área urbana, certo? As consequências do rápido e desordenado processo de urbanização do Brasil, o que são? A favelização, que são de várias comunidades aí nas áreas periféricas da cidade, a falta de saneamento básico, a poluição e vários outros problemas aí relacionados principalmente à violência urbana, né, gente? A urbanização brasileira, vamos lembrar que quando a gente fala de urbanização, estamos falando do crescimento da população urbana em detrimento da população rural. Ou a gente está falando de um grande crescimento de população urbana e pequeno crescimento da população rural, ou a gente está falando de um grande crescimento da população urbana e uma diminuição bem significativa da população rural, certo? Temos que lembrar que o processo de urbanização nas regiões brasileiras, é o que eu acabei de falar também, ele é diferente, não é? O espaço, ele segrega socialmente, certo? Sim. Então, no Sudeste, nós temos a segunda menor região em extensão territorial, mas ela é a maior em contingente populacional. Estamos falando aí de quê? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Estamos falando do coração econômico aí do Brasil, onde tem a maior parte da população em números absolutos, não é? Tipo, temos muita gente morando, principalmente nas capitais desses estados, e aí, sobretudo, na região como um todo. Temos a maior industrialização localizada nessa região, sobretudo, né? Ainda está. A indústria tem buscado outros lugares, sobretudo em outros estados, né, do Brasil, que oferecem melhores condições para elas se implantarem e se desenvolverem, né? Mas ainda continua concentrado na região sudeste. Mas centro-oeste, os fatores de urbanização principais dessa região foram a construção de Brasília e a modernização agrícola. Mas o centro-oeste, ele é, extremamente urbanizado, tanto quanto o sudeste? Não, ainda existem vazios populacionais e áreas tipicamente urbanas no centro-oeste. Estamos falando de quais estados, hein? Mato Grosso do Sul, Goiás, certo? Muito bem. Sul teve uma urbanização lenta por conta da propriedade familiar. O pessoal lá do Sul tem toda uma história, né, com os estrangeiros. Sou descendente de italiano, sou descendente de alemão. Esse povo, quando veio para cá, quando os portugueses invadiram o Brasil, eles vieram para trabalhar a propriedade familiar. Eles já eram pessoas camponesas, né, no sentido de que trabalhavam com a lida na área rural, né? E eles vieram para cá nesse sentido. E como essa herança, né, eles continuaram ali na lida com o campo, então o Sul ele demorou um pouco mais para poder se urbanizar, porque ele tinha uma sociedade ali, estrangeira ou não, já misturada, tanto faz, mas que tinha um histórico de lida com o campo, de lida com a terra, né, de trabalho mesmo com a terra e de produção derivada dessa terra, seja ela vegetal, animal ou mineral, certo? O Nordeste e o Norte, não vamos colocar separadamente, não. Nordeste tem uma urbanização também pequena, ela está mais localizada nas capitais, por conta, eu acho, de falta de incentivo, né, de políticas públicas para o desenvolvimento do próprio Nordeste, né? Então, ali predomina muito, né, em várias cidades, principalmente do litoral nordestino, do turismo, da atividade turística, que é uma atividade do setor terciário, né, de prestação de serviços. Então, há pouca urbanização, né, porque é mais interessante ficar com aquelas praias exuberantes e tudo mais. E se a gente vai para o interior do Nordeste, pensando no meio norte, no sertão nordestino, o que falta? Falta atenção de política pública para aquelas
regiões, né? São regiões que têm falta d'água, né? Que tem um clima diferente, semiárido, então não é uma condição mais atrativa para uma urbanização, né? Que seja das pessoas indo para lá morar ou de uma urbanização decorrente de uma industrialização. Volto a dizer, esse cenário está mudando. Por quê? Porque já tem várias áreas industriais em algumas cidades do interior dos estados do Nordeste. Por exemplo, o interior do Pernambuco já está se urbanizando por conta de grandes empresas, sobretudo empresas estrangeiras multinacionais, que estão se inserindo ali. Por quê? Porque tem, como fala, os impostos ali, né? Aquele município, ele abre mão de uma parte de imposto para poder incentivar aquela empresa a se instalar ali. Antes não tinha acesso terrestre, né? Por vias urbanas. Aí o poder público também trata de criar uma estrada ali que facilite o escoamento de produtos e tudo mais. Tem mão de obra barata ali, mão de obra pouco capacitada e bastante barata, em detrimento da região sudeste, por exemplo, que é todo mundo muito estudado, né? O nível de escolarização da região sudeste em detrimento da região nordeste é muito grande. Aqui se estuda muito mais do que lá, né? Claro que esse cenário também estava experimentando uma certa mudança, né? Mas, em termos gerais e ainda estatisticamente, não houve tempo suficiente para isso mudar. Então, continua essa mesma característica, certo? Então, as coisas estão mudando um pouquinho, mas o que vale, né? Qual que é a realidade hoje do Brasil? A gente sabe que está mudando, mas a realidade é essa. Pouca urbanização na região Nordeste, tá? Região Nordeste, estamos falando lá, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, certo? Esses estados do Nordeste. No norte, vamos lembrar sempre do quê? Localização de floresta amazônica, né? Então, o que predomina ali é a indústria extrativista, né? E nem sempre está ligada à industrialização de fato, né? Então, é interessante ter núcleos urbanos ali? Não, ali a atividade, ela é extrativa vegetal, extrativa minerária, né? Então, pela característica do que tem disponível, né, de recursos nessa região e de um histórico, né, de uma chegada tardia de população para aquela região que sempre foi mais esvaziada no Brasil, então ali não se fala em uma grande urbanização. Professora, mas em Manaus, capital do Amazonas? Lá sim, lá é urbanizado. Por quê? Porque é a capital, porque ali já tem uma infraestrutura urbana muito importante para o desenvolvimento, né, dessa área urbana do município de Manaus. A mesma coisa para Belém, mas saiu ali daquele núcleo urbano, o que a gente tem é uma característica, sobretudo, rural desses municípios no interior desses estados, certo? Então, região norte, estamos falando de Amazonas, estamos falando de Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, certo? Muito bem. Sobre a urbanização brasileira, é isso. Vamos passar para o outro tema, que é a respeito da agricultura, né? Agricultura, agronegócio, agroindústria, que cai muito em prova também. Vamos revisitar alguns conceitos aqui, moçada. Eu vou colocar grande também, para não dificultar a leitura de vocês. Eu vou passando aqui. Existem alguns tipos de agricultura, né, modelos aí produtivos, que é importante vocês saberem. Quando falarem de agricultura tradicional, estamos falando o quê? Estamos falando de pequenas extensões de terra, minifúndios, né? Geralmente, nessas áreas de agricultura tradicional, tem a policultura, que é o quê? É diferente da monocultura. Em vez de eu plantar só soja no meu terreno, eu posso até plantar soja, mas eu vou plantar feijão também, eu vou plantar algum tipo de hortaliça, eu vou ter uma área que é de árvores frutíferas, por exemplo, né? E isso, toda essa produção na agricultura tradicional, na agricultura familiar, ela é voltada para a subsistência dessas famílias que a praticam. Quer dizer que tudo que eu produzo na minha propriedade eu vou comer? E não vai sobrar nada? Não posso ganhar nem um dinheirinho ali? Claro que não. Quer dizer que aquilo ela é produzido, sobretudo, para a subsistência dessas famílias. Mas o excedente, ele é vendido, mesmo porque nem sempre em uma área
né, de produção no espaço rural, aquela área ela consegue ser autossuficiente em tudo. Por exemplo, já vimos a aula de solos, não foi? Sim. Nem todo solo é bom para cultivo de arroz, por exemplo. Eu preciso de um solo encharcado, beira de rio, né? Áreas de alagamento ali da planície de inundação de um rio, por exemplo. Ou um solo encharcado mesmo, porque elimina a água. Ali é bom plantar arroz. Se eu tenho um terreno que é um pouco mais seco, né, ou que sofre com a sazonalidade do clima, né, no sentido de muita chuva em uma determinada época, pouca chuva em outra época, eu vou ter uma condição favorável para cultivo de outros alimentos que não sejam esses. Ah, aí o agricultor não vai comer arroz não, né? Claro que sim. Ele vai vender a manga lá que sobrou, vai vender no mercadinho e vai o quê? Vai comprar o arroz dele para ele comer, né? Muito bem. Então, a agricultura tradicional, a agricultura familiar, ela tem essas características, tá? Não é nada que tipo, o agricultor familiar, ele é milionário porque ele produz muito. Se é desse jeito, já não está dentro das características da agricultura tradicional, tá? Pequenas propriedades, policultura, produção para subsistência, certo? O que é a plantation? Deixa eu... Aí, ó. Plantation. O que é a plantation? Plantation é um latifúndio. Não é mais pequena propriedade. O quê? Grande propriedade de terra. Uma grande extensão de terra para cultivo, sobretudo monocultura. Uma coisa só. Ou você planta feijão, ou você planta grãos de bico, ou planta soja, ou planta qualquer outra coisa que seja, certo? E visa o atendimento do mercado externo. Externo que diga o quê? Não pela própria subsistência. Então, eu vou vender para um supermercado, ou para 2, 3 supermercados, eu vou vender para municípios diferentes, né? Visa, sobretudo, não o consumo próprio. E óbvio, né, gente? Se a gente parar para pensar um pouquinho, se lembrar de alguns conceitos e parar para pensar, se eu tenho uma monocultura, cultivo soja, imagina se fosse para minha subsistência. Só soja? Uai, vou viver o quê? De comer carne de soja, bolinho de soja, soja refogada, óleo de soja, suco de soja? Não, né? Isso é matéria para um atendimento externo, é para o mercado, feito para isso, tá? E ele é bastante característico dos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque a gente gosta de produzir essas commodities, né? A gente produz aqui o alimento in natura, exporta e lá no exterior eles fazem, né, toda a transformação industrial desse produto e aí criam os produtos que inclusive a gente mesmo compra de novo, né? Burros. Mas enfim, é assim que funciona o mercado, certo? E por fim, a agricultura moderna, que está ligada ao agronegócio também. Tem uma elevada produtividade, uma grande disponibilidade de capital e investimento em pesquisas e usa, sobretudo, as máquinas, né, para poder ter um maior rendimento aí de produção e de colheita, né, tanto na parte de cultivo quanto na parte de colheita desses alimentos, certo? Agricultura moderna e plantation, elas estão ligadas, isso não são conceitos opostos, né? Agricultura tradicional e agricultura moderna, sim, né? Plantation e agricultura tradicional, familiar, sim, elas estão em campos opostos, são completamente diferentes. Mas a plantation é um jeito de se plantar, né? Essa característica de ser uma grande extensão de terra, monocultura, visando o mercado externo. Essa plantation alimenta a agricultura moderna, que é o que a gente chama de agronegócio, certo? E que está aí, ó, sendo incentivadíssimo pelo desgoverno, né? Tá queimando tudo só para poder produzir, não é? Joia, eu acho que esse resto aqui não precisa, tá? Vamos passar adiante para lembrar de alguns conceitos relativos ao espaço rural. O que são alimentos transgênicos em detrimento de alimentos orgânicos, moçada? Os alimentos transgênicos, eles têm alta produtividade, alta resistência, maior produção, né? E um custo menor, porque são sementes que são manipuladas geneticamente em laboratórios justamente para ter mais produtividade, mais resistência a pragas, né? Ter uma maior produção, né, de alimentos, enfim. Isso
relativo à dependência tecnológica, né? Enfim, há ainda, né, um incentivo, principalmente por meio de políticas públicas, para a produção de alimentos transgênicos, né? Se sabe que essas sementes e, consequentemente, os alimentos que saem, né, das arvrinhas, né, do que é produzido por essas sementes, são mais resistentes a vários tipos de doença. Então, isso aumenta, sobretudo, a produtividade, né? Por exemplo, todo mundo na casa da avó já teve uma goiabeira, né? As goiabeiras da casa de vó tinham o quê? Mais bicho do que goiaba, não era? Era. Por quê? Porque é toda uma característica de cultivo ali, né? O bichinho, o mosquitinho, vai pousar, vai colocar a larvinha lá, vai ter o bichinho que vai comer a goiaba. Normal, isso é da natureza. Num alimento transgênico, ele fica resistente, não sei explicar exatamente como, não sei mesmo, isso não é da minha área, não. Mas, de forma que o alimento, né, tipo o fruto, por exemplo, pensem numa árvore, a própria goiabeira que eu acabei de citar o exemplo, né? O fruto de uma goiabeira transgênica, ela não vai ter bicho, não vai ter essas minhoquinhas lá dentro. Por quê? Porque o alimento em si é resistente. É como o nosso corpo, que é resistente a algumas doenças. Por quê? Porque a gente tem anticorpo para combatê-las, não é? Mais ou menos a mesma lógica os alimentos transgênicos. Qual que é o problema do alimento transgênico, moçada? Porque até hoje não se comprovou se ele tem repercussões para a saúde humana ou não. Se ele tem repercussões graves no solo ou não, né? Se ele faz bem ou se ele faz mal à saúde humana. Isso não está comprovado. Mas, de toda forma, o governo está incentivando a compra de sementes transgênicas, inclusive com um preço muito mais baixo, né, do que as normais, para poder tentar incentivar esse tipo de cultivo. Eu não consigo entender qual que é a intenção do governo ao fazer isso, né? Mas, quer dizer, a não ser alimentar as grandes empresas que fazem essas pesquisas e que manipulam essas sementes, não é? Mas, enfim. Em detrimento dos alimentos transgênicos, a gente tem os alimentos orgânicos, por exemplo, acampamentos do MST. O Movimento Rural dos Trabalhadores Sem Terra tem toda uma lógica de trabalho, né, de cultivo de alimentos dentro dessa lógica, né, do alimento orgânico, que é o quê? Se for usar algum tipo de coisa para melhorar o solo, vai usar o quê? Vai usar esterco, vai usar resto de alimento, derivado da compostagem, tudo natural. Tudo o que o próprio ambiente te deixa ali disponível. Ah, eu fiz uma colheita de cana. O bagaço de cana, ele é bom para poder colocar ali no solo, para poder virar adubo. Ah, tá com uma praguinha na produção, por exemplo, de hortaliças. Vamos supor, couve. Ah, tá tendo um bichinho ali na couve. Aí eles sabem que o pó de fumo, que é natural, ele, né, se for aspergido ali nas folhas, ele vai matar aqueles bichinhos, entendem? Então é uma lógica de trabalho que é o mais natural possível. Esse tipo de produção, ela é menor naturalmente, né? E ela tem um custo maior. Por quê? Porque você vai demorar mais tempo para ter a colheita, diferente do alimento transgênico, que é muito rápido. Essa plantação, ela está mais suscetível a pragas. E a gente precisa de combater isso de uma forma natural, entende? Então, o custo do alimento orgânico, ele é muito maior do que o custo do alimento transgênico. Porém, comprovadamente, ele faz muito bem à saúde. Principalmente porque não leva agrotóxico. O agrotóxico, né, que tem essa intenção de matar essas pragas, enfim, ele é incorporado à planta, né? De que forma? Seja pelas folhas, seja pelas raízes, né? Quando esse agrotóxico ele infiltra no solo. E esse agrotóxico, esse veneno, ele vai para os frutos, ele vai para as hortaliças, ele vai para tudo que a gente vai se alimentar depois também. Certo? Muito bem. Que mais? Vamos lembrar que quando a gente fala de produção, principalmente de alimentos, né? Qual que é o principal bioma
brasileiro em que acontece isso? É o Cerrado, né? Onde está a maior produção nossa aí de alimentos, aí não só pensando em alimentos tipo verduras, né? Grãos, enfim, mas também de carne, né? Tem uma produção muito grande ali de vaquinhas, né? A produção agropecuária é bastante grande, sobretudo no Cerrado. E quando eu falo Cerrado, estou falando de qual região? Centro-Oeste, muito bem. Região Centro-Oeste do Brasil, certo? Muitos conflitos com os trabalhadores rurais, que são mal remunerados e trabalham bastante, né? E a estrutura fundiária, ela gera bastante conflitos. Lembra o que é a estrutura fundiária? Importante saber. Estrutura fundiária tem a ver com o tamanho das unidades aí de área de de proprietários. Vou melhorar a explicação. Estrutura fundiária é o tamanho da propriedade que cada pessoa tem. O que acontece no Brasil? A gente tem poucas pessoas tendo as maiores unidades territoriais para plantio, né? Para cultivo, enfim, dentro da lógica do agronegócio. E nós temos muitas pessoas tendo pequenas unidades territoriais. Muitas famílias, muitas pessoas tendo lá o seu pedacinho de terra para a sua produção de agricultura familiar, né? E poucas pessoas, poucas famílias tendo grandes unidades para a produção. E aí essas grandes unidades produzem muito, né? Essas unidades territoriais. Eu tenho uma área gigante, eu vou produzir muito, então eu vou ficar rica. O pequeno agricultor ali familiar, com a sua pequena propriedade, vai produzir pouco, vai ganhar pouco. A estrutura fundiária tem a ver com isso. E a estrutura fundiária do Brasil é bastante desigual. É como essa proporção que eu vou fazer aqui para vocês. 90% das terras do Brasil está concentrada nas mãos de 10% dos produtores rurais. Entendem? 90% do que é área agricultável está com 10% das pessoas. 90% dos produtores rurais possuem 10% do que é tudo no Brasil. Entendem? É o inverso. E é muito desigual por conta disso. Porque, vejam, 90% do que é área agricultável está na mão de 10%. É como se fossem 10, né? Vamos supor que a gente tivesse 100 produtores rurais. 10 desses produtores têm 90% do território inteiro. Apenas, né? Apenas 10 têm 90%. E 90%, ou 90 pessoas, têm os outros 10% apenas. Entendem? Má distribuição de terras nesse sentido. Por isso que a reivindicação dos companheiros do Sem Terra é muito importante. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra tenta trazer para si, né, trazer essa atenção das políticas públicas, né, de uma reforma agrária para fins de distribuição melhor desse recurso, né, que é o próprio solo brasileiro entre as pessoas, porque a estrutura fundiária é realmente muito desigual. Tá, vou dar um pause aqui para eu beber uma água, que tá calor. Muito bem, continuemos. O que é que está envolvido aí dentro dessa cadeia agroindustrial, né? O setor financeiro que vai injetar dinheiro aí tanto nos insumos agrícolas quanto na produção agrícola e no processamento de alimentos. Então nós temos os insumos, que é o quê? Os agrotóxicos, né, que se produz aí, as sementes, os adubos, né, industriais aí que são produzidos, que vão alimentar a produção agrícola propriamente, né, café, cana-de-açúcar, grãos, né, grãos de bico, soja, arroz, qualquer coisa que seja. E depois tem o processamento de alimentos, né, o processamento dessa produção, ainda que seja incipiente, geralmente tem um intermediário. Se não tiver o processamento desses alimentos, vai da produção agrícola direto para esse intermediário, que abastece um supermercado, por exemplo, ou outros mercados, que seja para exportação, por exemplo, e vai para o consumidor final, que somos o quê? Somos nós, né? Sim. O Brasil se destaca dentro da produção agroindustrial mundial com café, açúcar e laranja, ok?
O suco de laranja é bastante famoso aí. Tem outras coisas também. O Brasil se destaca na produção de carne bovina, né? Esse povo aí que come carne, compra no Brasil, não é? Muito bem. E, deixa eu me trocar de lugar aqui. Vamos falar dessas modernizações agrícolas contemporâneas, né? Vão envolver a ideia dos transgênicos e da mecanização do campo, né? Isso, as duas coisas aliadas, né? Tanto as sementes transgênicas, né? E, consequentemente, os alimentos transgênicos e a mecanização do campo vão gerar maior produtividade das áreas rurais, né? Maior lucros dentro desse comércio internacional, porque a gente tem um volume maior de produtos sendo gerados aí, né? Não, nem eu não tô conseguindo ler. Como é que vocês vão ler isso, hein, gente? Espera aí. Adiantou nada, né? Expansão das fronteiras agrícolas, né? A gente tem visto aí o centro-oeste sendo todo ocupado e também agora a região amazônica, né? No sentido de ter uma maior área de produção agrícola, né? Que mais? Alguns conflitos, né? Como o êxodo rural, o inchaço urbano decorrente da saída das pessoas da zona rural para o ambiente urbano, né? Conflitos de território, conflitos que estão relacionados, né? Com isso que eu falei para vocês, da estrutura fundiária do Brasil. Uns com poucos com muita terra e muitos com pouquinha terra, né? Conflitos relacionados com o desemprego, relacionados com a desvalorização do produtor rural, né? Daquela pessoa que às vezes ela não tem a sua propriedade, ela é empregada, né? Ela trabalha no campo, ela só sabe fazer aquilo. E aí a gente tem condições até hoje que existem, são denunciadas frequentemente, de trabalho semi-escravo ou trabalho escravo dessas pessoas, né? Elas trabalham em troca de moradia e de alimento. Isso é impensável dentro do capitalismo moderno, né? Isso é impensável e é, assim, ilegal, né? Ou pessoas que trabalham por uma mixaria de dinheiro mesmo, uma desvalorização muito grande desses profissionais, certo? São esses conceitos que estão relacionados aí com a agroindústria e o agronegócio. Continuando mais ou menos nessa linha aí, gente, de conceitos que vocês precisam saber que são importantes para a prova, não podemos nos esquecer da Revolução Verde, né? O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi um processo de modernização do campo que ganhou força no mundo inteiro pós-Segunda Guerra Mundial. Quais são as principais características da Revolução Verde? A mecanização do campo, o aumento das áreas agricultáveis e o uso da biogenética, o uso da modificação de algumas sementes, modificações genéticas, não sei o quê, para poder ter o quê? Maior produção agrícola, certo? Essa Revolução Verde, ela trouxe várias características para todo o mundo. E para a gente, né, pensando em Brasil, que somos o quê? Principalmente, né, produtores de commodities aí, isso traz graves consequências, que já falamos, não vou repetir, de conflitos, né, que estão relacionados com a questão campo-cidade, ou dentro do próprio campo, estrutura fundiária, enfim, certo? Uma coisa importante de a gente pensar quando falamos de agroindústria, quando falamos de distribuição de alimentos, é que o problema não é a falta de alimentos, e sim a má distribuição. Moçada, o tanto de comida, alimento, né, in natura que é produzido no Brasil, não devia ter gente passando fome. Mas qual que é o problema? A má distribuição. Por que é mal distribuído? Porque é preciso ter dinheiro para comprar. Porque quanto mais aquele alimento ele é processado, né, virando comida para a gente, mais dinheiro ele vai valer. Então isso é muito complicado, porque as pessoas não têm para poder comprar. E quem não tem para comprar e nem tem campo, nem tem área para poder cultivar, mais complicado ainda, certo? Muito bem. Que mais que a gente precisa dizer aqui? Já passamos por esses conceitos. Vamos fazer o seguinte, olha. Vocês dão pause para poder fazer leitura desse mapa mental, porque a gente já comentou sobre isso e vocês fazendo leitura vai ser como uma revisão para a prova, assim, para vocês relembrarem e guardarem aí na cabeça esses conceitos. 1, 2, 3 e já. Deu pause? Tá bom. Agora a outra parte.
Joia. Muito bem, sigamos com fontes de energia. A gente precisa saber de fontes alternativas de energia. Por quê? Porque está muito em voga, né, esse pensamento a respeito das fontes alternativas de energia. Por quê? Porque se tem consciência de que as fontes de energia que a gente usa hoje, elas são finitas, né? Elas vão acabar um dia, né? O Gaia não produz essas fontes de energia na mesma velocidade do nosso consumo. Então é preciso repensar como gerar energia a partir de outras coisas que estão disponíveis no ambiente, tendo em vista que as atuais e principais fontes de energia nossa, elas são finitas, né? Elas vão acabar loguinho, não é? Então, antes de falar das fontes alternativas, vamos relembrar quais são as principais fontes de energia que a gente tem no mundo. Então, sobre energia, a gente tem as fontes renováveis e as fontes não renováveis, certo? As renováveis são as que se renovam num curto espaço de tempo. Por exemplo, a energia hidroelétrica, né? A energia hidroelétrica, ela vem dos cursos d'água. Então, preservando os cursos d'água, a gente tem, né? Elas vão se renovando em pouco espaço de tempo. E as não renováveis são aquelas que têm um prazo mais longo, né, para reposição. São reservas finitas. Por exemplo, de fontes não renováveis, o carvão mineral, que era mais usado antigamente, hoje usa-se também, mas menos um pouco a partir do petróleo que tem hoje, né? Então, carvão mineral, a partir do século XVIII, né? Ele foi bastante impulsionador aí da indústria, né? Um combustível fóssil. Então, ele vai acabar também, né? Tal como o petróleo. Mas aí o petróleo, ele toma o seu lugar agora, né? Com a produção dos seus derivados, inclusive, e também tem uma grande participação aí dentro das indústrias, né? E de outras coisas também que a gente utiliza, né? Tudo que a gente utiliza hoje, esses rolês aqui, ó, borracha, que vem, né? É tudo derivado de petróleo, né? Esses plásticos todos que a gente usa hoje em dia, né? E o gás natural, que não é não renovável, né? O gás natural, que também é um combustível fóssil, assim, e a energia nuclear, certo? E aí, quais que seriam as alternativas, né? As fontes alternativas de energia diante de uma escassez dessas atuais fontes de energia que a gente utiliza no mundo? A energia solar, que é obtida por meio do sol, a energia dos oceanos, que é por conta da força, né? Do mar, né? A força que é gerada pela massa de água quando ela vai e volta, né? No mar, pelo movimento do oceano mesmo, ela, né? Roda a turbina, assim, que gera energia hidrelétrica também. A energia geotérmica, que vem do calor do interior do planeta. Os biocombustíveis, né? Que são um aproveitamento de biomassa, por exemplo, combustível feito a partir de cana-de-açúcar, combustível feito a partir de soja, né? De alguns óleos que são extraídos de alguns alimentos, né? Sobretudo aquelas, como é que chama? Aqueles grãos, né? Que são oleaginosas, né? Que fala. Então, os biocombustíveis. A energia eólica, né? Energia eólica nada mais é do que a força dos ventos movendo também essas turbinas que vão gerar energia para a gente, né? Então, essas fontes alternativas de energia, elas têm maior disponibilidade em Gaia, no ambiente, e vão causar menores impactos ambientais se comparadas com as fontes de energia que a gente utiliza hoje, né? Energia hidrelétrica, energia hidrelétrica, ela é renovável, mas ela causa um impacto gigante quando da sua instalação em algum lugar. Grandes áreas são inundadas, né? Cidades inteiras, são deslocadas para outro lugar por conta dessa área de inundação, né? De represamento da água de uma hidrelétrica, né? Tem vários impactos na fauna e na flora quando ela é implantada. Então, não é um empreendimento que sai muito barato do ponto de vista ambiental. Então, por isso, e além disso, né, inclusive, causa diversos impactos sociais. Imagina, vocês estão aí na casinha de vocês, de repente alguém fala assim, vocês vão ter que mudar.
Para ir para onde? Para o lugar que o governo decidir aí, porque a gente vai fazer uma hidrelétrica. Isso não é tão fácil, né? Pode ser para vocês que são jovens, né? Qualquer lugar é bom. Mas pensa no senhorzinho ou na senhorinha que sempre morou ali, que tem o seu afeto com aquela terra e precisa mudar, né? Pensem em populações tradicionais, que seja população indígena, que seja uma população ribeirinha ali de pescadores e pescadoras, né? Que seja uma comunidade tradicional quilombola. Eles não querem perder o seu vínculo com o lugar onde moram, não é? Então, quando tem esse tipo de intervenção no ambiente para fins de geração de energia, né, nesse sentido, é uma atividade econômica também, sobretudo, né, econômica, isso gera conflitos sociais graves também, né? Com energia eólica não tanto, com energia solar não tanto, se pode pensar, né, numa área muito grande como o Brasil, por exemplo, que é um país tropical, a força dos nossos ventos é muito grande, né? A intensidade dos raios solares, né, no sentido de uma insolação muito grande no território nacional, é muito grande também. Então, por que não investir nisso? Se somos um país, né, que produz muitos grãos, que tem uma área agricultável muito grande, por que não investir nos biocombustíveis a partir desse material in natura que a gente produz? Entendem? Somos um país que tem uma extensão litoral muito grande, ou seja, o mar territorial do Brasil é muito grande. Por que não produzir energia a partir desse oceano, né? Nesse litoral gigante que a gente tem no Brasil. Entendem? Então, daí está a importância de a gente pensar nessas fontes alternativas de energia, né? Não precisamos depender, né, de tecnologia externa ou de energia externa para sermos autossuficientes nesse sentido, certo? E sem contar que ser detentores dessas fontes de energia geopoliticamente é muito importante para um país, não é? Haja vista todos os conflitos que existem por conta, né, de grandes reservas de petróleo em algumas partes do mundo, especificamente Oriente Médio, Venezuela, Brasil, alguns países da África, por exemplo, África do Sul. Tá vendo? Com isso explica um tanto de coisas aí que servem para redação, coisas que servem para resolução de questões. Estejam atentos e atentes a isso, ok? Sigamos. Estamos corridão, né? Tá achando que eu tô meio frenética aqui. O outro conceito importante de a gente saber, acho que vocês lembram desse mapa mental também, bem legalzinho, né? Sobre população economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? É a parte da população que está voltada para o mercado de trabalho. A população economicamente ativa engloba tanto as pessoas que estão empregadas e as pessoas que estão desempregadas. Mas o que é uma pessoa desempregada? A pessoa desempregada é aquela que procura emprego, mas não encontra. Por exemplo, uma estudante de ensino médio que mora lá na Savassi e que estuda no Loyola. A mãe dessa menina e o pai dessa menina vão falar assim: você não precisa trabalhar, não é? Você vai ficar estudando. Quando chegar a época, você trabalha, né? Eventualmente ou não sei. Nesse momento de vida dessa pessoa, né? Ela já tem idade para poder trabalhar. Sim, ela tem idade para poder trabalhar. Mas ela está procurando emprego? Não. Então ela não é desempregada. E tampouco faz parte da população economicamente ativa, certo? Em linhas gerais, o IBGE considera a população economicamente ativa as pessoas que estão acho que é 16 anos agora, porque tem o rolê do menor aprendiz. Então, a partir de 16 anos até 60 anos, né? Que aí depois já vai para a idade velha e aí já não consegue trabalhar. Então, essa faixa etária geralmente é de população economicamente ativa, em linhas gerais, pela contagem da população. Só que quando fazem o censo, eles perguntam se essas pessoas em idade jovem, elas estão trabalhando, se elas estão procurando trabalho. E aí sim, a gente tem uma visão real do que é a população economicamente ativa do Brasil, certo? Mas ok, população economicamente ativa são pessoas empregadas, pessoas desempregadas que estão procurando emprego. Se não estão procurando, não estão dentro dessa contagem de população economicamente ativa do Brasil, certo? E aí,
quando a gente fala de desemprego, muito importante para não confundir em prova, porque é chato quando coloca o conceito errado, se refere, eu tô querendo me referir a uma coisa e falo outra porque eu coloquei uma palavrinha lá. Pois é, então é importante saber. O desemprego estrutural, ele tá ligado, né, à modernização, tanto do campo quanto da indústria. Quer dizer, o campo se moderniza, a indústria se moderniza. Eu não preciso mais de você, porque eu tenho uma máquina que faz aquilo. Em vez de você trabalhar, a maquininha vai fazer. É um desemprego estrutural. É relativo à infraestrutura ali que está posta. Você perde seu emprego por conta de uma infraestrutura que foi colocada ali e que já não precisam mais para você, de você, na verdade, né? Então você perde a sua profissão. O desemprego conjuntural, ele é causado por uma crise econômica. Exemplo, o que estamos vivendo com esse desgoverno de Bolsonaro. Crise econômica manipulada, inclusive, por esse bosta, que é o quê? Que a gente fique desempregado de fato, né? Que se tenha uma desestabilidade aí da população, né? Subempregos, né? Que a gente tenha cada vez mais trabalhadores informais. As pessoas perdem o emprego por uma crise econômica, por uma conjuntura daquele momento que muitas vezes é ligada à política no sentido de condução da coisa pública, tá, gente? Não é só política, tipo, Bolsonaro, Lula, né? Condução da coisa pública ali, naquele contexto que pode ser tanto analisado dentro do Brasil, por exemplo, quanto questão de mundo, né? Ou cidade, né? Por exemplo, da atuação de um prefeito, enfim, ok? Vocês estão escutando as maritacas? Tá bonitinho, não sei se vocês vão conseguir escutar. Tá bonitinho até elas cantando aqui. Então tá, dentro desse conceito de população economicamente ativa, a gente vai pensar em 3 setores da economia. O setor primário, o setor secundário, o setor terciário. O setor primário, ele está ligado às atividades de base: agropecuária, pesca, mineração, produção de matéria-prima. Setor secundário, indústria e construção civil. E setor terciário, prestação de serviços, comércio, produção de serviços, não é? Sim. Existe uma teoria, né, dentro da geografia e o pessoal da economia, que fala sobre algumas transições, né, de desenvolvimento dos países entre terem um setor primário mais desenvolvido, ou o secundário, ou o terciário. Dentro dessa teoria, quando o país ele está mais voltado para o setor terciário, né, que é esse da prestação de serviços, né, das comunicações, do comércio, enfim, ele está caminhando para um certo desenvolvimento tecnológico mesmo, né, desenvolvimento, entendem? No sentido de desenvolvimento daquele país, tanto tecnológico, quanto intelectual, quanto de pessoas, de qualidade de vida, enfim. O Brasil hoje tem a maior parte de suas atividades econômicas ligadas ao setor terciário e de prestação de serviços, certo? Isso é uma característica atual do Brasil. Desde 1980, o setor terciário vem ganhando força dentro da economia brasileira e, desde então, ele só cresce. O setor industrial, ele tem perdido força. Professora, mas não tem muita indústria? Tem sim, mas a questão é que o emprego da população, a maioria das pessoas está sendo empregada no setor terciário. Quem está pagando os salários dos trabalhadores brasileiros é o setor terciário e não mais o setor secundário. O setor secundário de indústria, ele perde a sua força não no sentido da produção ou da existência dentro do território nacional, mas como cada vez mais, né, com o desenvolvimento industrial tecnológico, menos pessoas são necessárias para aquele chão de fábrica, então ele emprega menos, entendem? Menos empregos na indústria, mais empregos no setor terciário, certo? Por isso que ele perde força. Isso não quer dizer que ele não exista no nosso território ou que estejam se fechando indústrias, não é isso não, tá bom? É só porque o setor terciário ele tem se desenvolvido mais. E o setor primário, ele também ele é expressivo, claro,
principalmente, né, com o agronegócio, mas ele também não tem tanta repercussão dentro do conceito de população economicamente ativa, né, de pessoas trabalhando ali naquele setor, quanto os outros dois setores, certo? Isso aí, só para terminar aqui esse slide, esse mapa mental, quando eu falei aqui sobre desempregados, quem não quer trabalhar ou não precisa trabalhar está dentro do conceito de população economicamente inativa, certo? Crianças, aposentados e estudantes. Pode ser que uma pessoa que é aposentada volte a fazer parte da população economicamente ativa? Plenamente. Se ela tiver saúde e disposição, ela pode voltar a se tornar um trabalhador ou uma trabalhadora, de boa. Mas, a princípio, essa pessoa está aqui dentro dessa categoria que é a população economicamente inativa. Ok? Estamos terminando. Segura a onda aí, que já vamos terminar. Eu sei que a aula tá grande, deixa eu ver. Tá grande para danar, mas nós já estamos terminando, tá bom? Revisão é assim mesmo. Aproveita, vê tudo, guarda os conceitos. Dos conceitos que caem muito em prova, moçada, é a nova ordem mundial, globalização. Isso são assuntos que a gente já falou exaustivamente nas nossas aulas, não foi? Foi sim. Mas nós vamos voltar a falar. O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é a ordem mundial que foi posta depois do fim da Guerra Fria. Por quê? Porque na Guerra Fria a gente tinha uma bipolaridade. Ou Estados Unidos ou União Soviética. Ou capitalismo enquanto ideologia ou socialismo. Não era? Sim, então nós tínhamos duas potências, nós tínhamos dois doninhos do mundo que disputavam, inclusive, esse mundo, tanto ideologicamente quanto economicamente, certo? Certo. A partir do momento que acaba a Guerra Fria, e aí o capitalismo, né, enquanto ideologia e enquanto sistema econômico, ele ganha espaço no mundo todo, a gente tem o quê? Não uma bipolaridade, mas uma multipolaridade. A gente tem mais de uma potência, mais de uma referência do ponto de vista econômico, financeiro e tecnológico do mundo. E as relações desses países, né, que são esses polos assim mundiais, com o resto do mundo também, eles mudam. E inclusive por conta da globalização, por conta de maiores fluxos de informação, de tecnologia, de dinheiro, certo? Então essas relações no mundo, elas são outras. Nós vivemos atualmente a nova ordem mundial, certo? Então, se for parar para pensar, esqueci o que é a nova ordem mundial. É essa que a gente vive agora. Então como que é mais ou menos que funciona o mercado, né? Essas potências, enfim, Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, né? A União Europeia, né? Dentro de todo esse contexto econômico, financeiro, tecnológico assim do mundo, né, com seus mercados consumidores, enfim, certo? Então tá, multipolaridade pelo critério econômico e o PIB, Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, né? A União Europeia também entra aí nessa história, né? Quando a gente fala, né, de algumas uniões importantes, vão entrar aí os BRICS, né? Eu acho que no próximo e último slide a gente fala melhor sobre os BRICS. Falamos, então vou falar daqui a pouco sobre eles. Mas vocês já sabem o que é, né? Falamos também, nessa nova ordem mundial, de uma nova regionalização mundial, né? Norte e Sul. Antes era o quê? Lembra? Primeiro, segundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, aliados de Estados Unidos, sistema capitalista. Segundo mundo, aliados de União Soviética, socialismo. Terceiro mundo, fedia, nem cheirava, não queria nada com ninguém. Mais ou menos isso, certo? Agora a gente tem uma linha norte e sul que separa países desenvolvidos no norte, países subdesenvolvidos no sul. Lembrem-se que esse mapa, essa linha norte-sul, ela dá um totozinho assim, tipo, ela dá uma escorregada e ela abrange a Austrália. Toda a Oceania ali, ela entra como país norte, apesar de estar no sul geográfico,
certo? Então, ela está no norte no sentido de que é um país desenvolvido. Então, a gente tem esse norte-sul e aqui, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. E temos também o conceito de países em desenvolvimento. É comum o uso dessa expressão, apesar de que ela não é indicada, né? A gente, na geografia, por exemplo, não gosta dessa expressão em desenvolvimento, porque parece que o país que for subdesenvolvido, se ele for se rendendo a algumas lógicas do capital internacional, ele vai se tornar um país desenvolvido. Hoje a gente sabe que isso faz parte de uma divisão, aqui ó, divisão internacional do trabalho, que ela é essencial para a própria manutenção do sistema capitalista. Então, sempre vai haver os países desenvolvidos, que já são, não é? Eles não vão perder seu posto de país desenvolvido, e sempre vai ter os países subdesenvolvidos. Quando a gente fala de divisão internacional do trabalho, o que a gente está querendo falar? A gente está querendo dizer que tem países que são desenvolvidos, que são mercados consumidores e detentores de tecnologia, de capital intelectual. São eles que criam. A Apple é sediada onde? Que dia que a tecnologia da Apple vai chegar aqui? Não chega. Chega o celular. Olha o tamanho da nossa alienação. Chega o celular da Apple, mas ele é produzido lá. A patente está lá. O dinheiro está lá. O dinheiro que a gente paga aqui no celular da Apple, ele vai para lá, para os Estados Unidos. Estados Unidos tem uma fábrica da Apple na China. As pessoas que fazem o celular da Apple lá na China, elas não sabem qual que é a tecnologia que está por trás daquilo. Por quê? Porque elas fazem tarefas operacionais. O segredo, a tecnologia de fato, está lá, é patenteado nos Estados Unidos, entendem? Então, a divisão internacional do trabalho está aí. Existem os países que são os desenvolvidos, que são detentores de capital, dinheiro, de capital, de tecnologia, de capital intelectual, de indústrias, de patentes, eles comandam. E existem os executores, né? É para onde vão as multinacionais, é para onde vão as franquias. E esses subdesenvolvidos são os que são responsáveis pela produção daquilo que vai alimentar a indústria dos países desenvolvidos. Como assim, professora? Para onde vocês acham que vão o nosso minério? Nosso minério vai sobretudo para a China. Mercado consumidor, Europa também. Mercado consumidor, Estados Unidos também. Por quê? Porque é o minério que faz esses rolezinhos, os fiozinhos, os negocinhos que tem aqui dentro. Eu não sei falar exatamente, acho que vocês também não, né? Acho que nem os trabalhadores que fazem isso sabem direito como é todo esse processo de transformação da matéria-prima nisso aqui, né? Em tudo isso que está aqui dentro, né? Em pequenos compartimentos, pequenos componentes aqui do que é o celular, né, e que faz funcionar como celular de fato, né? Então é uma grande alienação pela qual a gente passa, vocês entendem? É muito complicado isso, né? Eu fico pensando nisso, depois eu paro, porque senão eu entro em crise existencial no mundo, né? Enfim, então, é isso. A nossa matéria-prima é usada para poder fazer esses aparatos tecnológicos que a gente tem hoje, que a gente compra sendo importados ou não, né? Sendo produzidos que seja na Zona Franca de Manaus, por exemplo, mas não se enganem, o que é produzido da Zona Franca de Manaus, isso é como se fosse exportado não, importado, porque a tecnologia é de lá, né? A invenção é de lá, a patente é de lá, entendem? Então é isso. A divisão internacional do trabalho, só para finalizar esse mapa mental, acompanhe a leitura comigo, né? Antes, né? Enquanto estava rolando, né? A primeira Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial é uma antiga divisão internacional do trabalho, é uma fragmentação espacial da produção. Depois da Segunda Guerra Mundial, e a partir da década de 1990, né, os países centrais detêm o que, gente? Tecnologia. Os países periféricos ou países subdesenvolvidos vão ter o que? Commodities. Produtos primários são vendidos brutos com um valor de mercado que baixíssimo. Baixíssimo esse valor. Então, a galera estadunidense, doninha da Apple, ganha milhares em cima de um produtinho que a gente manda commodities para eles. Certo? Mais ou menos essa lógica. Então, essa é a divisão internacional do trabalho atual e que faz parte da nova ordem mundial, ok?
Aleluia! Vamos para o último mapa mental, né? Só para relembrar, moçada, dentro dessa reorganização política internacional que temos em vigência no mundo atual, né? Com essa nova ordem mundial, a partir do final da União Soviética, né? O fim da Guerra Fria, vige no mundo a globalização. Ó, telefoninhos aqui, não é? Eu não consigo. Aí, ó. Fluxos de informação. A globalização quer dizer muita coisa, né? Quer dizer fluxos de informação. Lembra da internet, né? A comunicação passa por ela. Por conta da internet rapidinha que a gente tem, eu consigo mandar dinheiro daqui lá para a Alemanha, por exemplo. Eu consigo ter uma conta no banco alemão. Suíça, né? O povo que tem as contas lá na Suíça. Como que eles fazem isso? Bolsa de valores. Como que funciona a bolsa de valores? Ó, tudo interligado. Teve um problema. Olha, vejam. Derramamentos de petróleo. Lá onde? Lá no Oriente Médio, por exemplo. E tem menos petróleo no mercado. Imediatamente a bolsa de valores reage. Por quê? Porque se tem menos no mercado, aquilo vai ficar um pouco mais caro, não é? Sim, o mundo está interligado. Lembrem-se das comunicações, lembrem-se de tecnologia, lembrem-se que mesmo que a tecnologia seja de um país específico, que a patente seja ali, né, o capital intelectual esteja ali, isso é comercializado para o mundo. Se gera o quê? Consumo demasiado nos outros lugares do mundo. Em todos os países, sobretudo periféricos, né, sobretudo países pobres, né, a gente consegue comprar, a gente tem acesso, mas é de lá. Produz aqui, vende aqui, certo? Isso é devido à globalização também. Fluxos de pessoas, a gente consegue viajar, né? Tipo, vamos de avião, fazer um passeiozinho ali em Fernando de Noronha. Ou vamos para o exterior. Quero conhecer as Ilhas Canárias. Vou lá para as Ilhas Canárias, na África, né? Território espanhol. Mas vamos para lá fazer um passeio. Tudo isso é possível por conta da globalização, né? Avanços tecnológicos, tanto em comunicação como em transportes, certo? Muito bem. E aí, o que vise também, coçou o nariz, gente, desculpa, enquanto prática, né, que fomenta tanto essa nova ordem mundial quanto essa globalização, né, o neoliberalismo, né? Quanto menos intervenção estatal a gente tiver na economia, melhor. Deixa que a economia, né? Esses fluxos, eles vão se autorregulando aí, né? Deixa que o mercado tome conta disso, em questão de competitividade, né? Ganha quem for mais competitivo, quem tiver mais material aí, né? Quem tiver preços mais interessantes, né? Essas coisas todas, certo? Outra coisa importante, cliquei no trem errado. Algumas organizações internacionais que dentro dessa nova ordem mundial são importantes, tanto para fins de regulação, né, quanto para fins de manutenção de uma ordem mundial. Por exemplo, Organização das Nações Unidas, Organização Mundial do Comércio. Não vai deixar passar qualquer coisa, né? Fica ali regulando, de olho, fiscalizando algumas coisas. O Fundo Monetário Internacional, que a princípio devia ser um fundo de ajuda, né, para países pobres, né, para empréstimos, enfim, mas acaba sendo, né, um grande terror aí para os que devem ao FMI, no nosso caso, por exemplo. A Organização Mundial da Saúde, atualmente a gente tem visto muito mais, né, ouvido mais falar sobre a atuação da Organização Mundial da Saúde em relação à pandemia, né? Então, as orientações que vêm da OMS são muito importantes de serem seguidas por todos os países, isso é uma questão diplomática e geopolítica. A Organização Internacional do Trabalho, que vai cuidar aí das questões relativas ao trabalho, né, em todos os países, né, sabendo de condições de escravidão na China, vão denunciar, vão dizer, olha, precisa mudar, isso não é legal dentro dos direitos humanos, dos direitos universais, né, que são os direitos humanos universais do ser humano, né? Então, é isso, e o Banco Mundial, que também tem essa função como FMI, de financiar algumas coisas, de ajudar financeiramente alguns países.
Muito bem. No contexto da nova ordem mundial, moçada, vou explicar aqui primeiro. Entra em questão, e é muito interessante, que não mais, às vezes, você tem um país sendo polo, né, negociando aí mercados consumidores e tudo mais. Na nova ordem mundial é comum a união. Por quê? Se eu me alio a mais 2 ou 3 países, eu posso ter um leque de possibilidades de mercado consumidor para o que eu produzo no meu país muito maior do que se eu atuar sozinho. E se a gente alia ali as nossas produções para poder vender para aquele país ou para aquele grupo de países, às vezes vai ser mais interessante para todos. Então, tem alguns blocos econômicos que se destacam nesse sentido. Por exemplo, o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia e a APEC. O NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, né? Mercosul, Mercado Comum do Sul, que é aqui nosso, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. A APEC, que é dos países produtores, os países do Pacífico, certo? E a União Europeia, que é a Europa toda. Dentro desses blocos econômicos, a ideia não é só de fluxo financeiro mesmo, né, de compra e venda, tratos internacionais de venda, de comércio mesmo, mas também, às vezes, o trânsito de pessoas, a troca cultural, como o caso do Mercosul. Vocês já sabem, eu já falei para vocês, que os países que fazem parte do Mercosul, eles têm um trato de livre trânsito das pessoas, de forma que brasileiros podem ir para a Argentina só com o seu documento de identidade nacional. Não precisa de passaporte, eu não preciso tirar visto para poder entrar na Argentina, eu simplesmente chego. E a mesma coisa os argentinos aqui no Brasil, eles vêm até de carro. Quando eu morei em Floripa, tinha um tanto de argentino que ia para lá de carro, assim, porque é muito pertinho, né? Então, a gente tem livre trânsito. Então, nisso, a gente pode estudar lá, a gente pode conhecer melhor a cultura deles, eles podem vir aqui. E isso, tanto do ponto de vista social, cultural, quanto econômico, é muito interessante para os países, né? Tá vindo um dinheiro da Argentina que vai ser gasto aqui nas nossas praias, por exemplo. Vai alimentar aí toda essa cadeia turística que está envolvida com esses passeios que o pessoal faz aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, é muito interessante. E outra coisa, e aí mais no sentido do comércio e das trocas financeiras, né? Mercosul. Os países do Mercosul têm um trato entre si. Se a gente for vender uma coisa um para outro, por exemplo, eu sou o Brasil, finge que eu sou o país Brasil, tá? Eu sou o Brasil, e aí tem a Argentina. A Argentina vai me vender um trem. Para o produto argentino entrar no meu território nacional, ele vem como importação, certo? Então, tem taxas para ele entrar aqui. Eu falo com a Argentina, vou facilitar seu rolê, já que você é minha amiga, você é do Mercosul, não é? A taxa de importação para você vai ser só de 5% sobre o valor do seu produto. E se for Estados Unidos? Estados Unidos não é do Mercosul, então a taxa para eles vai ser o quê? 20%. Esse trato se faz dentro dos blocos econômicos. Então, dentro do Mercosul, os países que fazem parte do Mercosul, entre eles tem taxas de importação e exportação que são só deles ali. Para quê? Para fortalecer os mercados nacionais. É como se fosse assim, a gente é melhor amiga aqui, vamos fortalecer nós primeiro, fi. Não é fortalecer os outros, não. E todos eles têm a mesma regra de taxa de importação dos outros países. Então, isso é um acordo que eles fazem. Por quê? Porque isso aumenta a competitividade. Em vez de o Brasil ser goela e falar assim, não, para os Estados Unidos eu vou cobrar só 7%, enquanto os outros países do Mercosul estão cobrando 20%. Entendem? Não. Então, todos os países do Mercosul vão ter a mesma condição de atratividade ali para aquele país comercializar. O país que é fora, né, que está fora desse mercado, do mercado comum do sul, do bloco econômico, para ele poder comercializar, certo? Essa que é a lógica. Beleza? Então, dentro dessa lógica de fortalecimento mútuo, né, de blocos econômicos, não é necessariamente um bloco econômico, né, mas está dentro dessa ideia de cooperação mútua, surgiu os BRICS. BRICS, importante demais lembrar da sigla. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é de África do Sul porque está escrito em inglês a sigla.
tá? Aí fala sul de África, tá? Então, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Esses 5 países fazem parte dos BRICS. São o quê? Países emergentes, subdesenvolvidos, mas que têm algum grau de desenvolvimento, de industrialização, de tecnologia e que fazem com que eles tenham dentro do cenário internacional algum destaque. Eles se aliaram para fins políticos, geopolíticos, financeiros, econômicos dentro do mercado mundial, certo? Então, é como se fosse um núcleo de autodefesa daqueles que fazem parte daquele tratado ali, certo? O Brasil tem perdido cada vez mais força dentro dos BRICS. Antigamente, sejamos precisos, há 10 anos atrás, Brasil era o cabeça dos BRICS. Hoje, por conta de tanta besteira, né, geopoliticamente falando, né, do que se faz e do que se fala no governo atual brasileiro, né, o Brasil tem perdido força dentro desse grupo, né, tem perdido voz, assim, tem perdido credibilidade internacional, mas continua fazendo parte. Isso é muito interessante, isso é muito bom para o país, isso nos fortalece em vários aspectos, assim, né, sobretudo geopolíticos, diplomáticos, enfim. Muito bem, caminhamos aí para o final da nossa aula, já terminamos, inclusive, e até que enfim, né? Porque pensei que você nunca mais fosse parar de falar. Sabe por quê, gente? Sabe por que pega? Eu tava escondendo meu trem aqui, hein? Ih, será que tava bom essa gravação? Espero que sim, não é? Tenham essa aula como uma aula de revisão. Vocês viram que eu falei menos do que o normal, ou falei mais rápido, talvez? Não sei. Mas essa aula de geografia humana é aquilo que vocês precisam saber para poder fazer a prova do Enem. Então a gente devia ter estudado só isso. Não, né? Assim também, né? É o que mais cai na prova. É o que mais tem chance de cair na prova do Enem. Então, não tendo assistido às outras aulas, não tendo se dedicado tanto por falta de tempo e por qualquer outro motivo que seja, que não importa, isso não está em questão, não é? Ninguém vai ficar, mas você devia ter estudado mais. Não é isso, não. Mas, se está tendo um tempinho agora, se dedica ao conteúdo dessa aula, que vai ser importante para vocês fazerem essa prova. Volto a dizer, tendo dúvidas, né? Tendo alguma solicitação de maiores explicações sobre algum conteúdo ou alguma parte específica da matéria, me chamem que eu estou à disposição de vocês, certo? Isso é real, oficial, verdadeiro. Mandou mensagem para mim, não respondi imediatamente, porque não está no horário de aula ou qualquer coisa do tipo, espera que eu vou responder. Vou responder com carinho e atenção que vocês merecem, beleza? Não vou deixar ninguém sem resposta. Se estiverem fazendo questões e se tiverem dúvidas a respeito das questões, da resposta, queiram que eu explique alguma coisa a mais, pode me falar também que eu dou essa moral para vocês. Vocês sabem que eu dou, não sabe? Sabe. Eu dou essa moral para vocês sempre. Então é só me acionar que eu vou e ajudo vocês no que for preciso. Beleza? Então tá. Já cansei de falar, então eu vou me despedir de vocês, não é? Tá calor pra danar, né? Bebe água, viu? Não esquece não que o tempo tá úmido, mas é bom beber água de todo jeito, né? Beijo pra vocês. Até semana que vem, por exemplo. Tomara que a gente tenha mais aulas, que eu sei que vocês adoram minha aula, né? Professora. Tá, vai crendo. Beijão, viu? Tudo de bom pra vocês.